Muito bem, estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do TVB Entrevista de hoje. Eu falo com a doutora Lara, que é psicóloga aqui e está esclarecendo muita dúvida. E você pode participar, tá? Manda mensagem em 3451-9400. Esse é o nosso WhatsApp direto aqui. Doutora Lara, a senhora tem Instagram? Tem? Tem. Quer deixar para o pessoal aí já? Quero, posso deixar. Até porque o meu Instagram é só voltado para relacionamentos, né? Nossa. Então, vocês podem me procurar no direct, também mandar as dúvidas por ali, o que não, né, não conseguirem mandar hoje. Mas é @psi.lara.pwa. psi.lara.pwa. Então tá aí. Bom, vamos voltar àquele assunto que eu tinha dado uma comentada, fiz uma abertura. O que é um relacionamento abusivo, doutora Lara? Pois é, então, aí já entra num leque, assim, de coisas, né? O que é considerado hoje abusivo, o que não é. Depende muito da configuração do relacionamento, tá? Mas um relacionamento que não é saudável, ele é considerado abusivo. E o que é hoje um relacionamento saudável? Esse exemplo que eu dei ali antes do intervalo, Isso. ele é um relacionamento abusivo? O que ele é? É que assim, você, dentro de um relacionamento abusivo, tem alguns critérios, né? E hoje em dia a gente tem até alguns critérios bem específicos de abuso tecnológico, que é esse que você falou. O nome Entendi. seria abuso tecnológico. O Entendi. que é? Da pessoa falar assim, você está online, o que você está fazendo, por que você não me responde, aonde você está agora, quero a tua localização. Então, é ficar 24 horas monitorando. Isso acontece mais com a classe masculina que faz essa pressão ou o contrário? Olha, hoje eu atendo só mulheres e aí sim. eu falo Sim. com mulheres, Sim. mas com homens também acontece, tá? Não é só o homem que abusa da mulher, existe muito relacionamento em que a mulher abusa do homem. E, sabe, que é mais comum ainda o homem, por ter uma sensação assim de poder, por às vezes ganhar mais, por às vezes a mulher não trabalhar e acabar sendo submissa a ele, então acaba... Mas hoje em dia está bem, daqui a pouco está igualando o negócio, né? Mas antigamente era muito mais voltado para a mulher. E esse tipo de coisa acontece mais com pessoas solteiras, casadas, namoradas, noivas? Como é que é isso? Não tem, assim, não é nem mais nem menos, Sim. é muito parecido, Nossa. sabe? Pode ser, é que às vezes no namoro você ainda tá apaixonada. E como é que é o relacionamento abusivo? Ele tem um ciclo, tá? E o ciclo sempre é igual e é sempre a mesma coisa. Como é que é? Começa com um bombardeio de amor. É muito amor. Então você fica assim, fala, meu Deus, eu encontrei a tampa da minha panela, eu encontrei a outra metade da laranja, porque eu falo para ele que eu gosto de filme de romance, ele fala que eu também gosto. Eu falo para ele que eu gosto de comer lasanha, ele fala que eu também gosto. Então, tudo é igual, tudo é muito, flores e presentes. Eu falo para ele que eu gosto de tomar suco de uva e ele vem com uma caixa de suco de uva de presente, sabe? Você fala, meu Deus, eu tô no céu. E isso gera no nosso cérebro uma dopamina muito grande e então você fica apaixonada por aquilo. E daí começa a segunda fase, que é uma fase mais crítica do relacionamento, que é como se você estivesse pisando em ovos. Sabe? Não, você não é tão bom assim, você não é tão boa assim, onde é que você tá, o que você tá fazendo, até vir o que a gente chama de explosão, que é uma briga. Aí vem uma briga feia nisso, e depois disso vem a reconciliação, que a gente chama de lua de mel. Então tem uma briga e depois começa de novo, ai, me desculpa, traz presente, chora, diz que vai mudar, que está arrependido e volta tudo de novo. Então esse é o ciclo sempre de um relacionamento abusivo. Então já mostra o que é um relacionamento abusivo. É um relacionamento que tem sempre esse ciclo. Ou eles estão bem ou eles estão mal, né? Então não tem muito meio termo. E nisso
algumas, a mente da pessoa fica um pouquinho embaralhada. O que é normal e o que não é, o que é saudável e o que não é. Então, quando pergunta, nossa, ficar monitorando no celular é saudável ou não, né? É saudável por um ponto, é saudável porque se for por um cuidado, se for de vez em quando, se for Uma preocupação, tudo bem. Agora, quando é demais, aí entra para você. Até porque é uma diferença gigantesca entre preocupação e insegurança. Isso, né? Exatamente. O que está fazendo será, né? Que já vai gerar uma desconfiança pela insegurança que tem. Exatamente. Aí é complicado. Pelo ciúme, aí entram muitas coisas, né, de insegurança, de ciúme. Geralmente é um ciúme, e daí o que faz também? Isola a pessoa. Então, ela não tem mais amigos, ela não fica mais com os pais, ela não frequenta mais os mesmos lugares, e ela fica meio isolada da situação. Então, fica só ali, naquele relacionamento. Que não é saudável, então. Que não é saudável. Tem, assim, às vezes eu faço umas perguntas bem básicas, sabe? Para ver se a pessoa está num relacionamento abusivo ou não, tá? É claro, né? Eu estou falando aqui bem geral, não que os telespectadores que estejam nos assistindo não vejam isso. Meu Deus, a doutora disse isso. Eu estou no relacionamento, sabe? Porque são vários critérios aí que tem que seguir. Mas, geralmente, eu pergunto assim, se eu fosse perguntar para você se você está num relacionamento abusivo ou não, né? Então, eu pergunto assim, Aguinaldo, o que você gosta, aonde você gosta de ir, de sair? Daí, se você está num relacionamento abusivo, você vai falar, pois é... minha esposa gosta de ir em tal e tal lugar, né? Tá, mas você, Aguinaldo, onde é que você... Eu não sei, faz tanto tempo que a gente tá junto e eu só vou onde ela vai. Aí você fala, ué. Tá, e me conta, quais são os amigos que você mais gosta? Que você mantém amizade, assim, quem são? Aí você fala, tem, mas faz tempo que eu não vejo, eu não posso... Às vezes eu até penso em vê-los, e aí a minha esposa fica doente, daí dá um problema, daí não dá, sabe? Então tá. Então, ó, no lugar que você gosta de ir, já não vai mais. Amigos, você já não tem mais. E teus familiares, me conta. Quanto tempo você frequenta a casa dos seus familiares? Você não tem uma liberdade, então? Mais nada, não tem mais. Aí você fala, quase não vejo mais meus familiares. Né? E assim vai. E o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Aí você fala, sabe, eu não tenho muito tempo livre, sabe? Porque eu tô sempre com ela, fazendo alguma coisa que ela quer. E ali você já consegue identificar que a pessoa tá um pouquinho presa num padrão e a vida dela, né, já se foi. Então, é uma forma de que, sem querer, sutilmente, a pessoa vai perdendo a sua vida, perdendo a sua essência, perdendo a sua identidade, quando vê, já está presa ali. Lara, me responde uma coisa, um exemplo aí, um namorado que age mais ou menos nessa linha, ele vai mudar de se casar ou a tendência não é, ou é piorar? Eu vou falar a verdade. É claro. É muito difícil mudar. E geralmente os sinais já estão bem claros na época do namoro. São evidenciados já, né? Mas é difícil da gente ver. É difícil porque tem essa dopamina no cérebro, tem toda essa paixão, tem todo esse carinho, tem todo esse cuidado. E o nosso cérebro entende que essa pessoa é uma pessoa que fez coisas boas. Então, é uma pessoa legal. Por isso que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo. É uma situação bem delicada. Eu tenho uma linha de pensamento comigo, e não sei se estou certo ou errado, mas se, por exemplo, uma pessoa, um namorado, bater na namorada, se ele bater uma vez,
ele vai bater a segunda, vai bater a terceira. Enquanto ela não é ela ou ele, mas geralmente é o masculino, né, que parte para agressão, né? Essa minha teoria é correta ou não? Se ele bater uma vez, ele poderá bater a segunda e poderá bater a terceira? É que assim, claro, né? Quando se fala em comportamento humano, nunca existe só uma regra, pode ter exceção, né? Pode ser que uma pessoa bata uma vez e nunca mais bata e realmente, Sim. né? Se arrependa e diga e veja que o comportamento não é adequado e pare com isso. Mas geralmente, Aguinaldo, infelizmente, segue um padrão. E aí você vai bater, ele vai continuar a repetir isso. E às vezes, no relacionamento abusivo, as pessoas, eu estou falando mulher porque eu trabalho com mulher, mas pode ser com homem também, né? Mas assim, e a mulher fala para mim, mas ele não me bate. Só que ele não bate, mas ele soca a porta do quarto, ele deixa ela trancada, ele faz, sabe? Outra agressão. É outra agressão. E mais ou menos assim, olha, eu tô socando a porta, a próxima vez não vai ser a porta, vai ser você. Tá intimidando. Sabe? Tá intimidando, tá sendo agressivo de outra maneira. E quem tá ali na situação não tá vendo o quanto isso é prejudicial, né? Então, às vezes não é agressão física, a gente sempre fala, vai ser sempre o último ponto. Vai ser a última coisa que faça. Aconteceram várias outras agressões a psicológica, verbal, psicológica, moral e financeira às vezes, né? Então, ele fica com todo o dinheiro, ele que é um controlador, que controla tudo, deixa ela assim sem segurança, né? Às vezes é bem delicado. Qual que é o conselho que você dá para aquelas meninas que estão nos acompanhando agora, né? De repente, começou a namorar agora, outras já estão namorando faz tempo, algumas estão noivas, algumas vão casar, enfim. Qual é o conselho que você daria se, porventura, estivesse passando por uma situação assim em alguma área, essa que você acabou de mencionar? Olha, assim, a gente sempre, na verdade, acho que todo ser humano, a gente sempre sabe a verdade. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não quer ver. Então, o conselho que eu dou é que veja isso, sabe? É que não tenha medo, porque às vezes é um ato de coragem também você olhar esses sinais e ficar atenta a isso. E se tiver que terminar ou que ajustar, que seja no início também, né? Se é para essas meninas que estão começando, que seja no início, já não deixa para depois, não deixa achar que vai mudar, não deixa chegar nesse ponto, né? Não deixa passar um pouquinho do time, como dizem, porque isso é bem importante para que elas consigam, né, que vocês consigam superar, quem sabe, um relacionamento. Existem formas, existem estratégias, existem maneiras muito fáceis para conseguir identificar isso. Só que precisa ser identificado. Ninguém merece ficar sofrendo. A gente fala assim que a psicologia ajuda as pessoas a viverem uma vida que vale a pena ser vivida. Todo mundo merece uma vida que vale a pena ser vivida, né, Aguinaldo? Então, esse seria o conselho, assim, tenha coragem, né, para olhar para isso, para identificar, para resolver, para ter estratégia. Utilizem a psicologia, hoje, o dia do psicólogo, né, nada mais lindo do que um dia de hoje falando sobre todos os benefícios que a psicologia pode fazer para que você viva uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida. É isso aí, falou bonito. Mas é uma realidade, né, doutora Lara? É uma realidade, porque a vida já é difícil para muita gente, né? Nós vivemos num país que o pessoal não ganha bem, o pessoal ganha pouco, trabalha muito, ganha pouco, e luta bastante para conquistar alguma coisa, e ainda passar por situações difíceis assim, né? Tem que dar um basta, né? Tanto é que em situações graves nós temos aí
o 190, o Sim, 181, sim, né? sim. Enfim, Aham. né? Para denunciar mesmo, né? Aham, a delegacia da mulher, É, né? Mas é importante, assim, ter uma rede de apoio, sabe? Falar com as amigas, falar sobre isso. Às vezes é importante a gente se identificar, abrir, né? né? Identificar o que está acontecendo. Claro, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou no psicólogo, eu só vou ficar falando da minha vida. Mas não é verdade, né? Porque o psicólogo não é a mesma coisa que você falar com uma amiga ou com um amigo, porque tem estratégias específicas. Você vai falar do teu problema e a gente tem ferramentas para trazer soluções, né? Lembra que eu falei no início, tem 4 maneiras de solucionar o problema. Vamos solucionar o problema, vamos resolver isso, vamos olhar para isso. Então, e viver uma vida mais leve, mais saudável, com relacionamentos melhores, né, Aguinaldo? É verdade. Olha, já estamos chegando no final do programa do TVBA Entrevista de hoje. Doutora Lara, muito obrigado pela sua presença aqui no TVBA Entrevista. As portas da TVBA sempre estão abertas para pessoas assim como você, que chegam para desmistificar, esclarecer, orientar, tá bom? Que bom, eu fico muito grata também pelo convite mais uma vez e pela postura tão especial da emissora no dia de hoje, tá aqui falando de um tema que com certeza ajudou muito os telespectadores de vocês a entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano e saber que existem soluções, né? É verdade, verdade. Olha, a TVBA de hoje, a entrevista vai ficando por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui com mais um TVBA Entrevista feito com carinho para você. E já falou com Deus hoje? Não? Ainda é tempo de falar com Ele ainda hoje, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.